Segundo livro de Reis, capítulo 4. Abra sua Bíblia. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Pastora, a senhora já pregou essa mensagem domingo retrasado. É verdade, já preguei mesmo. Aí eu dei uma pausa domingo passado, entreguei o recado de Josafá. E agora a gente está retornando aqui para terminar essa parte aqui da sunamita. Não domingo que passou, como eu disse, o retrasado, a pastora tinha começado a falar sobre a sunamita e o profeta Eliseu. E assim é de se aprender com a palavra de Deus a forma que ela tratou o ministério do profeta Eliseu. Ela, de uma maneira assim, sem ter nenhum tipo de interesse, sem ter nenhum tipo assim de segunda intenção, quando ela via que o profeta, que na realidade ele saía de onde estava para se deslocar para o monte. Então Sunem era uma parada, Sunem era, como eu disse até na outra mensagem, era como se eu saísse aqui de Goiânia para ir a Anápolis. Anápolis seria o meu ponto final, mas eu parasse ali em Teresópolis. É como se Sunem fosse Teresópolis, a parada antes de chegar, lá em Anápolis. Então o profeta saía da onde ele estava para ir para o monte. E a Bíblia diz que ele parava em Sunem. E toda vez que ele parava em Sunem, ela o retinha para que ele comesse pão na sua casa. Então você vê de uma maneira assim, sem interesse, sem segunda intenção, você vê essa mulher ali sendo usada por Deus para plantar no ministério do profeta Eliseu, para sustentá-lo, porque a comida ali no caso o sustentava, o fortalecia. E aí, mais do que isso, ela deu testemunho para o marido dela: olha, eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha o bom testemunho que esse homem deixou para essa mulher. Imagina, desculpe usar essa palavra, mas se esse profeta fosse um picareta, um misericórdia, já tivesse olhado para essa mulher de uma maneira errada, cantado ela, poxa, ela não ia ter um bom testemunho para dar dele. Mas ela teve. Esse homem sempre a respeitou, ele sempre deu ali o bom testemunho de ser santo homem de Deus. Sempre olhou para ela com santidade, sempre a tratou com respeito, como homem de Deus. Que coisa bonita, E aí a Bíblia diz que ela pede para o marido ali, ela diz: vamos fazer um quarto junto ao muro, para que toda vez que ele passar por aqui, ele tenha para onde se retirar e descansar. E o marido concordou, e assim foi, quer dizer, que plantação no ministério dele. Então assim, toda pessoa que tem o coração inclinado a ajudar a obra de Deus, o reino de Deus, pode ter certeza que será muito abençoada na vida também. E eu não estou falando isso porque a pastora está interessada no seu dízimo, na sua oferta, não é nada disso. Eu estou te ensinando um princípio bíblico. Isso é para mim também. Isso é bíblico. Toda pessoa que semeia no reino de Deus, porque o profeta aqui hoje é o símbolo do reino de Deus para nós. A igreja que a gente congrega, o ministério que a gente faz parte. Toda pessoa inclinada a ajudar, a semear, a plantar, não só a oferta, mas plantar também, até mesmo a sua vida, o seu tempo, se dedicar, ela será honrada por Deus. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela nunca ajudou o profeta no interesse de ganhar um filho, nunca, nunca. Tanto que o profeta, depois que ela faz tudo aquilo, o profeta chega para ela e diz: o que eu posso fazer por ti? Você quer que eu fale com o rei? Você quer que eu fale com o chefe do exército?
E ela disse, em outras palavras: profeta, eu não preciso de nada disso, eu habito no meio do meu povo. Ela já era rica, ela já era bem-sucedida. Quem está entendendo aqui, diga amém. Quer dizer, eu não tenho, como se diz, necessidade dessas coisas. E aí a Bíblia diz que no versículo 14, o profeta disse: então, o que se há de, pois, fazer por ela? Porque o profeta se sentiu na necessidade, como homem de Deus, de abençoar a vida dela, de dar, ali, de retribuir, de dar uma bênção para a vida daquela mulher. E você vê que a bênção persegue, diga amém? Quem honra, o reino de Deus. E aí o Geazi, ou Geazi, como você quiser chamá-lo, ele observou que ela não tinha filho e que o marido dela já era velho, de idade. Então ele teve a percepção. Então foi dito e feito. Olha lá, o profeta diz, então chama ela, chama-a. E chamando-a, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, você vai abraçar um filho. Diga amém? E foi o que eu disse quando eu preguei essa palavra. Você que tem honrado, a palavra de Deus, o reino de Deus, você vai abraçar o seu milagre também. Quem crê, diga amém. Recebe a bênção em nome de Jesus. Diga: eu vou abraçar o meu milagre também. Amém? Pois bem, ela no tempo determinado, 17, começa a nossa mensagem aqui hoje. É a mensagem do domingo, dia 5 de julho. Vamos lá. Glória a Deus. Preste atenção. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Então, exatamente como o profeta tinha profetizado sobre a vida dela, aconteceu. No tal tempo determinado, a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Diga amém? Aí a Bíblia diz no 18: e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores, trabalhava, no campo. E aí ele disse ao seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. Engraçado, quando o menino fica, leva para a mãe. E ele tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. E aconteceu o que, igreja? E morreu. Misericórdia. Misericórdia. O que aconteceu? Ela não tinha pedido nada em troca ao profeta. O profeta liberou uma palavra sobre a vida dela, abençoou a vida dela. Ela concebeu o filho. Estava muito feliz com essa nova fase da vida dela. Ela nunca tinha gerado, ela nunca tinha concebido. O menino já tinha crescido, já era um rapazinho. Já até trabalhava no campo com o seu pai. Então ela viveu ali, momentos com esse menino, com esse jovenzinho já. E a Bíblia diz que um dia esse menino volta do campo, o moço trouxe, o menino estava mal, com muita dor de cabeça, até que chega o pior. O quê? O menino morre. Olha a atitude dela, vamos aprender. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. Aonde ela foi colocar o menino? No quarto dela? No quarto dele? Não. Aonde ela colocou? Onde ela dormia com o marido? Onde o menino dormia?
Colocou, lembra o quarto que ela tinha feito para o profeta com o marido dela? Colocou o menino deitado sobre o quê? Sobre a cama do profeta. Fechou a porta. Pastora, essa mulher não tinha juízo? Tinha, vai vendo. E chamou ao seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Pastora, por que essa mulher não correu atrás de um médico? Por que essa mulher até mesmo correu atrás de uma assistência ali? Bom, aqui ela estava sendo dirigida por Deus. E foi a direção que Deus deu para ela. E o interessante aqui é que ela nem esboça a reação de desespero de uma pessoa que tinha acabado de perder o seu filho. Ela só chega para o marido e diz: me dá, até mesmo um dos moços, e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Então ela já tinha no coração o que ela ia fazer. Ela ia até o homem de Deus e ia voltar aonde ela tinha deixado o menino, estirado lá sobre a cama no quarto do profeta. Então ela sabia aonde ir quando a má notícia chegou na vida dela. Nós também precisamos saber aonde ir quando a gente não souber o que fazer na vida. Pastora, para onde eu corro? Para Deus. Para onde eu corro? Para Jesus, para a palavra dele. Como se diz, a fé tem que ser o primeiro recurso. Diga amém? Mas pastora, se eu estou num apuro, eu não posso ir no pronto-socorro? Claro que você pode ir, você deve. Você não pode ser uma pessoa negligente. Mas tem gente que na hora que o desespero bate, a pessoa lembra de tudo que é recurso natural nessa vida e esquece do principal, que é a fé, que é Deus. Então, a primeira porta que a gente tem que bater é realmente a porta da fé, ou seja, é buscar Deus. A notícia pode ser a pior da sua vida, mas você pode ter certeza que Deus tem a solução que você precisa. Você pode não ver saída, Deus já enxergou a solução para o teu problema. Diga amém? E aí diz agora: e disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E o que ela disse, igreja? E ela disse o quê? Tudo vai bem, marido. Ou seja, está tudo bem, marido. Pastora, não estava nada bem, o menino estava morto dentro do quarto do profeta. Mas ela confessou a fé. Ela confessou aquilo que ela cria e não aquilo que ela estava vendo com os seus olhos naturais. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7 diz que a Bíblia diz: porque andamos por fé. Andar por fé é andar por aquilo que a gente acredita, é andar por aquilo que a palavra de Deus nos declara, e não por vista, e não por aquilo que estamos vendo. Ah, pastor, eu não concordo com isso daí não, porque para mim isso daí é negar os fatos. Não, não é negar os fatos. Em nenhum momento ela negou os fatos. Ela sabia que o menino estava morto. Ela não concordou no coração. Em nenhum momento ela concordou em aceitar aquela situação. Ela não se conforma, mas só que ela sabe a quem ela tem que procurar. O marido dela tinha poder de Deus para ressuscitar um menino? Aparentemente aqui não. Mas por quê? Porque senão ela tinha recorrido ao marido. Ela tinha falado: marido, vamos orar aqui e clamar um milagre. Não, mas ela sabia quem poderia trazer aquele menino de volta. Ela sabia quem tinha o poder de Deus para fazer aquele menino ressuscitar. Então ela não abre a boca com quem não pode ajudar.
Pastora, mas é o marido. Sim, mas ele não tinha a resposta que ela precisava. Misericórdia, eu não estou falando que homem, o marido ou a esposa tem que esconder as coisas um do outro, não é isso. Casal tem que ter comunhão, casal tem que, como se diz, ter cumplicidade aí para o bem. Diga amém? Só que tem coisas que é entre você e Deus. Tem coisas que é entre você e o Senhor. Quando se trata de vida com Deus, tem coisas que é só você e Deus. Você entra para o seu quarto, você fecha a porta dele, é só você e Deus. E mais ninguém. É bonito o casal orar juntos, vamos orar juntos aqui por um propósito. É bonito você ter um irmão, uma irmã que você pode contar. Porque tem muita gente, que fala, pastor, eu tenho um amigo assim de fé, uma amiga de fé. Toda vez que eu estou passando uma luta, eu ligo para ele, eu ligo para ela, a gente une a fé e a gente ora. Que bacana, é bíblico, diga amém? Orai uns pelos outros. A oração da concordância, o que dois de vós concordar aqui na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, vos será feito pelo Pai, diga amém, que está nos céus. Então você pode sim ter essas pessoas que te ajudam, mas nesse caso aqui, era uma situação que não adiantava ela falar nem para o marido, para vizinho nenhum, era uma coisa entre ela e Deus. Então saiba para quem você vai abrir a boca. Tem gente que abre a boca para todo mundo, irmão. E tem pessoas que não podem te ajudar. Tem pessoas que não podem fazer por você somente o que Deus pode fazer. Não é que você vai viver uma vida de fingimento, não é isso. Mas por que eu vou falar do meu problema para uma pessoa que não pode me ajudar? Só para abrir a boca e ficar contando derrota? Só para abrir a boca e ficar contando coisas que não vão edificar? Se eu não posso, como se diz, abrir a boca para aquela pessoa me ajudar, então não vou perder meu tempo, porque senão não vou estar dando glória a Deus, pelo contrário, eu vou estar dando louvor para Satanás. Mas por quê? Porque eu vou ficar falando de derrota, de problema com uma pessoa que não pode fazer nada por mim. Eu vou abrir a minha boca para quem pode me ajudar. Quem entende isso aqui, diga amém. Porque tem gente que sai falando para todo mundo, irmão. Misericórdia. E tem gente que não está interessada em te ajudar. Tem gente que é curioso. Está dando tudo errado na sua vida, Parece que fica até feliz, Tem aquela palavra que diz que a gente tem que chorar com os e se alegrar com os que... Você sabe que é mais fácil chorar com os que choram. Ô pastor, não é todo mundo que se alegra com as tuas vitórias. É triste o que eu vou falar. Tem gente que se alegra quando as coisas não estão indo bem. Que isso, pastor? Por isso você tem que saber para quem que você abre a boca. Nem todo mundo precisa saber da sua vida. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Mas vamos voltar à palavra aqui, por causa até do nosso tempo. Ela disse, tudo vai bem. Ela não confessou a derrota. Ela disse, tudo vai bem, marido. Tudo vai bem. Lá em Hebreus 10, 23 diz que nós temos que reter firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu. O que é reter firme a confissão da nossa esperança? É confessar o que eu creio. É confessar a palavra diante do pior cenário que eu estiver vivendo. Em nome de Jesus. Igual Jesus, um dia que entrou lá na casa de Jairo, aquele chororô, tudo bem que muitos ali têm um nome específico, mas agora me foge a memória, eles contratavam um grupo só para chorar, só para lamentar. Os pranteadores. Então, eles pranteando lá dentro da casa de Jairo, e Jesus disse, por que vos alvoroçais e chorais, lá em Marcos 5, a menina não está morta, a menina dorme.
Jesus falou pela fé. Jesus falou ali chamando a existência dela de volta para a vida. Só que em vez deles crerem, eles começaram a rir. Mas pararam de chorar e começaram a gargalhar, começaram a dar risada. O que ele está dizendo? Claro que ela está morta. E aí Jesus falou assim: ei, todo mundo para fora. Mas pastora, Jesus foi mal educado. Não, Jesus aqui ele fez o que tinha que ser feito. Todo mundo lá para o lado de fora agora. Porque se não crer, vão atrapalhar o milagre de acontecer. Todo mundo do lado de fora. Pegou o pai, a mãe, os discípulos que estavam ali com ele, né, que eram Pedro, Tiago e João, e entrou lá onde a menina estava deitada. E disse, pegou a mãozinha dela e disse: Talita, como que traduzido é? Menina, te digo, levanta-te. Diga amém. Quando Jesus lança aquela palavra, parecia o quê? Parecia que realmente o que ele estava falando não tinha a ver com o que estava acontecendo, mas ele falou pela fé. Diga amém. Ele confessou o que ele foi fazer naquele lugar. Confesse a palavra, confesse a vitória, não fique abrindo a sua boca para contar derrota. Quem está entendendo, diga amém. Você pode estar aí passando a pior fase na sua saúde, e aí fulana, como você está? Se ela pode orar por mim, eu até posso falar: olha, me ajude em oração, mas se não, olha, tudo vai bem, pelas feridas de Jesus eu já estou curada. Diga amém. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Vamos adiante aí. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia, anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Quer dizer, vamos, não é para parar, não é para falar com ninguém, só quando eu falar para você parar. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. Quem diria, né? Que um dia ela ia fazer essa viagem até onde o profeta ia. Ele parava sempre em Sunem. E ela nunca saiu ali de Sunem, né? Ali, só quando o marido dela mesmo disse: não é lua nova, não é sábado, está indo a mulher lá para o monte também. Diga amém. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi ao seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao seu encontro e diga para ela se vai bem contigo, com o marido, com o seu filho. E ela disse para o Geazi o quê? Geazi podia fazer alguma coisa por ela. O que ela disse para ele? Vai bem, está tudo bem. E aí continua: e chegando, pois, ela, o homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Agora sim. Você saiba abrir a sua boca para a pessoa certa. Agora você vê uma mãe desesperada mesmo, buscando ajuda em quem pode lhe ajudar. A Bíblia diz que ela agarra os pés do profeta. Mas chegou Geazi para retirar. Mulher está doida. Sai daí, mulher, dos pés do profeta. Ela agarrou os pés do profeta. E aí a Bíblia disse que o homem de Deus falou: deixa ela. Pode deixar. Porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Quem está entendendo aqui, diga amém. Homem de Deus, mulher de Deus, sabe discernir o que está acontecendo. O marido não reparou que ela estava triste na sua alma de amargura. Geazi não reparou que ela estava triste na sua alma de amargura, mas o profeta percebeu. Essa mulher está desesperada, ela está triste. E aí olha lá, e disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse-lhes.
Porque no dia que o profeta profetizou essa palavra, ela ficou tão assim maravilhada. Ah, profeta, não, né, não me engana não, quer dizer, eu vou ter um filho. Ela ficou tão feliz com a notícia. E agora ela está dizendo, eu te pedi algum filho. Eu não disse, profeta, para o Senhor não me enganar. E agora diz, e ele disse a Geazi, aquele já entendeu, cinge os teus lombos, prepara, né, o auxiliar, toma o meu bordão na tua mão, vai, e se você encontrar alguém, não é para saudar, e se alguém te saudar, não é para responder, você está numa missão, põe o meu bordão sobre o rosto do menino. O profeta foi e disse o que ela tinha que fazer, né? No caso, o Geazi, perdão, o que ele tinha que fazer? Põe o bordão, vai lá. Ó a atitude dela. Ela foi buscar o profeta. Porém, disse a mãe do menino, vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te hei o quê? Que eu não te hei o quê? De deixar. E então ele se levantou e fez o quê, igreja? A seguiu. Em outras palavras, ela estava determinada. Lembra que ela falou para o marido? Eu vou ao profeta e vou o quê? E vou voltar. E ela não ia voltar sozinha. Ela foi na intenção de buscar quem? O profeta. Você tem que ser determinado naquilo que você quer. Aqui quando o profeta diz, né, vai lá, Geazi, coloca o bordão sobre o rosto do menino. Ela já poderia, ai, muito obrigado, profeta. Não, não, profeta. Eu não vou te deixar. Em outras palavras, o Senhor vai comigo. O Senhor vai comigo. Estava igual Jacó. Não sai daqui. Não te deixo ir. E enquanto não me abençoares. Não te solto, deixa eu ir, a alva já vem, né? Vem raiando, vem chegando. Não deixo. Tocou na juntura da coxa, quem conhece a passagem bíblica lá em Gênesis, né? 32, e a Bíblia diz que não te deixo ir, se não me abençoares. Ela estava determinada igual Jacó. O Senhor vai lá comigo. Em outras palavras, mais que o meu filho vai viver, ele vai viver. Aqui eu até coloquei assim a palavra, ela lutou por aquilo que Deus deu para ela. Você tem que lutar por aquilo que Deus te deu. Deus te deu a tua saúde, luta por ela. Deus te deu o seu filho, luta por ele. Deus te deu a sua filha, que é a herança do Senhor, luta por ela. Não abre mão. Deus te deu o teu casamento, luta por ele, luta por ela. Deus te deu a sua profissão e o diabo está tentando aí azarar tudo. Deus, eu vou lutar. Foi o Senhor que me abriu essa porta. Foi o Senhor que me deu essa bênção. Quem está entendendo, diga amém. Não abra mão do que Deus te deu. Não deixe o diabo levar embora. Não deixe a Satanás destruir os teus sonhos, os teus projetos. Luta por aquilo que Deus te deu. Não te hei de deixar. A Bíblia diz que então ele se levantou e a seguiu. Quer dizer, essa mulher não vai sair daqui enquanto eu não for com ela. Essa mulher está determinada no que ela quer. E aí a Bíblia diz que Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele nem voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e trouxe-lhe o aviso dizendo, não despertou o menino. Ele não estava com a unção para ressuscitar aquele menino. Quem estava com a bênção era o profeta. Quem está entendendo? E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Foi sábia, né? De colocar no lugar certo. Então entrou ele
fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, ele orou. Ore, peça a direção a Deus. Subiu, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, as mãos sobre as mãos dele, estendeu-se sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Uma obra de Deus começou. Se fosse nos dias de hoje, meu Deus do céu, o profeta estava preso. Né, obreira? Não, se hoje estava preso. Pastora, que doideira. O profeta deita em cima do menino. Foi a direção que Deus deu, ele orou. Por quê? Porque na vida de Eliseu tinha porção dobrada, unção dobrada do Espírito de Deus que tinha habitado em Elias. Quem lembra disso? Então não é propriamente a boca, os olhos, a unção estava sobre ele. Esse profeta é tão ungido que até os ossos dele, quando ele morreu, ressuscitou um homem que caiu na cova dele. Não, pastora, segundo, é um pouquinho para frente aí, segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 21, vai vendo, 20 e 21, né? Põe no 20 aí. Depois morreu Eliseu, o profeta morreu, né? E o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra, a entrada do ano, que batalha, né? E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de quem? De Eliseu. Mas Eliseu já estava morto. O espírito dele não estava mais ali. Mas vai vendo. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu. Os ossos, igreja. E tem gente que não acredita em ato de fé. Os ossos. A Bíblia diz que ele reviveu, se levantou sobre os seus pés. O que ressuscitou o homem? Os ossos. A unção que estava nos ossos. A unção estava na capa do apóstolo Paulo, que ele cortava, fazia lenços, e os doentes eram curados, e a Bíblia diz que os endemoniados eram libertos. Não era ele que ia, mas a roupa dele. Estava até ouvindo ontem um missionário falar sobre a importância da roupa. E a roupa, ele disse, até a nossa roupa tem que ser ungida. Eu falei, meu Deus, a nossa roupa tem que ter unção? Tem. As roupas de Jesus tinham unção. A mulher que tinha o fluxo de sangue 12 anos sofrendo com a hemorragia, a fé lhe disse, se tocar na roupa, nas vestimentas, você será curada. E a Bíblia diz que a mulher enfrentou multidão, tocou nas vestimentas de Jesus e foi curada. Tem outra passagem também, acho que é lá em Mateus 14, não me falha a memória, mas que os enfermos também faziam de tudo só para tocar na roupa de Jesus, e os que conseguiam tocar eram curados. Pensa que até a nossa roupa tem que ter a unção de Deus. Não vai cair para misticismo, mas o que ele estava pregando ontem, que o tipo de roupa que a gente veste tem que glorificar a Deus. Tem um povo hoje que nem roupa direito veste, as roupas escandalosas, esquisitas, Deus me livre. As roupas do apóstolo Paulo, porque aqueles lencinhos que ele dava, era a capa dele, as capas que ele usava para pregar, tinha unção. E o Eliseu, volta para ele, os ossos tinham unção. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Ao ponto que o defunto caiu lá e saiu de lá vivo.
Agora você imagina ele deitando sobre o menino, aí o corpo do menino aqueceu. Vai vendo aqui para a gente encerrar e orar. 35. Depois voltou, passeou naquela casa de uma parte para a outra e tornou a subir, estendendo-se sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes. E a Bíblia diz que os olhos do menino o quê? Se abriram. Você vê que não foi da primeira, não. O profeta teve que perseverar. Deitou de novo, a unção que estava nele. A Bíblia diz que aí o menino vai, espirra 7 vezes e abre os olhos. E volta para a vida. Olha que bonito agora, igreja. Então o profeta chamou o auxiliar, o Geazi, e disse: chama a sunamita. E chamou, e veio a ele, e disse o que, igreja? Disse o que, igreja? Toma o teu filho, mulher. Eu não pedi filho, mas se me deu, eu quero ele vivo. Ô pastora, não pedi, mas se o Senhor me deu, eu quero ele salvo. Eu quero ela salva. Quem está entendendo, diga amém. E vai, como se diz, cumprir o plano de Deus sobre essa terra. O Senhor me deu o casamento. Eu não aceito ele morrer, ele vai viver. Diga amém. O Senhor me abriu a porta do emprego. Eu vou ser uma bênção nesse lugar que o Senhor me colocou. Diga amém. E se não abriu ainda, toma posse que Ele está contigo. Ele vai adiante de ti, a justiça vai adiante dele, e Ele vai te fazer andar no caminho que Ele está abrindo com os passos deles para você aqui nessa manhã. Diga amém? Salmo 85, 13. Pastor, a senhora não esquece essa palavra? Não, ela ainda está queimando no meu espírito. Qual? A justiça irá diante do nosso Deus, e Ele nos fará andar no caminho que será aberto pelos seus passos. Eu creio. Vejo caminhos sendo abertos pelos passos do nosso Deus. Portas sendo abertas pelo nosso Deus. Quem crê, diga amém. Por essa palavra. Finaliza, toma teu filho. E veio ela, prostrou-se aos seus pés, inclinou a terra, tomou seu filho de volta vivo. Oh, glória a Deus, curado. E saiu, só porque lutou com a sua fé, só porque não confessou derrota. Diga amém. Que obra linda Deus fez na vida dessa sunamita. Quando ela recebeu um milagre, mal sabia ela que ela ia passar uma grande prova, mas foi aprovada para a glória de Deus.